Antes da gente começar, eu queria chamar o irmãozinho Toruco para cá. Queria que você fizesse a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, permitindo que a presença dos bons espíritos possa nos envolver o coração e o pensamento. Que sob a inspiração deles, nós possamos orar. Mestre querido, é o teu evangelho que nos une nesta tarde e nos conecta a todos, encarnados e desencarnados. Que o teu amor, que foi e será o grande elo das nossas vidas, possa se fazer presente, cuidando dos nossos corações diante das nossas lutas e batalhas. Que a partir da fé, da esperança e da caridade, nesse trio de forças, encontremos as ferramentas justas para o trabalho de construção de nós mesmos. Fé para sustentar a vontade de querer. Esperança para sonhar nos dias mais sombrios. E caridade para testificar a vida que somos chamados a viver. Cuida de cada um dos que aqui se encontram, presentes ou virtualmente. Que essa paz nos fortaleça e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Sim, seja. Pode ficar aí. Que a gente já... a gente já pode começar. A gente vai até mais ou menos umas 3, aí faz um intervalo. Nosso tema é fé. E aí, irmãozinho? Quer E aí, começar? irmãozinho? Pode começar. Vamos lá. Quando a gente observa a história humana acerca do assunto religioso, sempre houve uma certa confusão sobre qual a amplitude e qual a profundidade do assunto religioso nas nossas vidas. Até onde o assunto religioso deveria ir? A religião é uma área da nossa vida ou ela é algo a conduzir todas as áreas da nossa vida? E porque a gente tem um espírito muito analítico, talvez, porque a análise é quebrar. Você não consegue lidar com o assunto inteiro, então você faz uma análise. Aí você quebra aquele assunto em partes menores, para que você consiga lidar com cada parte e depois reúna para transformar uma reflexão, um conhecimento acerca do todo. Porque a gente tem um espírito muito analítico, a gente segregou, a gente quebrou a nossa vida em várias áreas, como se fossem áreas independentes. E fizemos isso com o assunto religioso. De modo que a religião passou a ser uma das áreas da nossa vida. De modo que eu poderia ser uma pessoa estúpida no meu ambiente familiar, mas poderia ser um bom religioso. Eu poderia cumprir muito bem os meus deveres ou o meu papel face à religião. E isso, na verdade, se arrastou por muito tempo. Eu diria que até hoje. Quando a gente se dá o direito de ser alguém, quando estamos tratando do assunto religioso, e um outro alguém, quando o assunto é outra área. De modo que nem sempre a gente percebe que a questão religiosa e espiritual, ela faz parte de tudo. Porque não seria possível, ou não deveria ser possível, que nós fôssemos bons religiosos e péssimos profissionais, do ponto de vista ético e moral.
Não do ponto de vista da execução em si, mas do ponto de vista ético e moral. Eu não tenho como ser um bom religioso e um péssimo companheiro, uma péssima companheira, porque isso demonstra que há uma distância entre aquilo que eu, entre aspas, acredito e aquilo que eu vivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque algo que a doutrina espírita fez quando o assunto é fé é demonstrar que, na verdade, fé é uma força do espírito e não uma questão religiosa. A fé é como se fosse uma energia que o espírito é capaz de movimentar para as suas realizações. E, portanto, o conceito de fé, ele se amplia e a gente percebe que a fé não é uma área da nossa vida, mas algo a permear todas as áreas da nossa vida. Porque a fé que eu tenho, que seja religiosa, mas a fé que eu tenho do ponto de vista religioso, ela precisa interferir, ela precisa me ajudar a ser uma pessoa melhor. Por isso que Kardec vai escrever no Evangelho segundo o Espiritismo que a religião que não torna o homem melhor é falsa ou está falseada no seu princípio. Ou é uma falsa religião, ou ela está deturpada, ela está falseada. De modo então que a compreensão que temos acerca da fé é algo que amplia o templo religioso, que amplia algum tipo de ritual que nós possamos ter, porque ela vai ganhar espaço em tudo. Eu não posso, ao mesmo tempo, crer que sou um espírito em evolução, que sou um espírito em aprimoramento, para resgatar passados delituosos e recusar o resgate. Quando eu estou com ele face a face em casa, ou no meu ambiente de trabalho, ou nas minhas relações. Não faz ou não deveria fazer sentido eu adotar uma crença acerca da imortalidade e viver como um mortal. Viver como alguém que vai morrer. Porque a compreensão fortalecida e revivida pelo Espiritismo é esta, de que a fé é algo a nos reorientar a vida, reorientar a caminhada. Quando nós observamos os evangelhos, eles vão nos ajudar a perceber a fé como um elemento central das narrativas. Eu vou me valer da história de um coração, Maria de Magdala, Maria Madalena, que era uma alma que, de certa forma, possuía consigo uma capacidade de amar muito grande, mas que havia viciado essas fontes do amor. E ela talvez represente, se nós observarmos a gente na nossa experiência evolutiva, diante das muitas vidas que a gente já teve, talvez nós poderíamos nos dizer desses mesmos que adoeceram a capacidade de amar. Ou porque a gente amou-se, né, de forma desordenada, descuidada, ou porque a gente se apaixonou por tanta coisa e esqueceu daquilo que era imprescindível. E quando Jesus chega na Terra, um dos grandes intuitos dele é chamar os corações para uma vida nova. Então, João Batista, ele tem uma expressão que é muito bonita: o reino dos céus está próximo. Quando a gente vai entender o que é reino dos céus, né, sob o olhar da doutrina espírita, essa, vamos dizer assim, o mundo celeste é aquele planeta que não existe guerra, que não existe discórdia, que não existe nada de ruim. O bem predomina de uma forma extraordinária. Então, João Batista, na presença do Cristo, está dizendo: o reino divino está próximo, ou seja, o melhor, essa realidade melhor, ela começou a se aproximar da gente. Então, Jesus, ele começa a sua missão com um intuito. Observando a humanidade planetária que estava numa situação tão decadente, sem referência de caminho e direção, ele vem erguer as almas que muitas vezes
se mostravam ou cansadas ou sobrecarregadas, porque de certa forma a imperfeição ela produz em si um fardo, porque ela traz sofrimento para a gente. Então, viciados que muitos de nós estamos, nos encontramos, a mensagem divina, sobretudo agora nos tempos do Espiritismo, vem oferecer novo fôlego, vem nos ajudar a nutrir novas disposições, porque o trabalho interno é árduo. Se a gente for conviver com a gente mesmo, né, se tivesse um monte de gente ao nosso lado e fosse igual a gente ia perceber ainda mais a extensão do quão difícil é, às vezes, lidar com a nossa própria intimidade, porque a gente tem, cada qual, aquilo que nos caracteriza. E a Maria de Magdala, quando ela chega para Jesus, é muito curioso, porque ela chega depois de ter escutado algumas pregações dele. E a forma com que ela vai se manifestar é muito singela. Ela diz assim: Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência dos céus e podeis adivinhar como tenho vivido. Então, ela se apresenta ao mesmo tempo que se reconhece, fala: Senhor, olha, se você olhar direitinho, você vai ver que eu não tenho as melhores condições. É um coração que se apresenta numa simplicidade, numa humildade muito pura, mas que em si não se reconhecia digna do melhor. Então, Jesus vai fazer um trabalho com Maria de Magdala, que é um trabalho de autoestima. Só que a autoestima não simplesmente do ponto de vista de eu olhar um corpo e de eu falar assim, nossa, eu me aceito como eu sou desse jeito, né? Um franguinho, tipo assim, sem músculo, um punhado de ossos. Não é esse trabalho que diz respeito ao corpo. É uma autoestima do ponto de vista da alma. Porque o mais difícil da caminhada é quando a gente caminha sem energia, sem vitalidade, porque o desânimo, infelizmente, ele acaba consumindo as nossas melhores possibilidades. Ela estava um pouquinho desanimada, né? Esse desânimo como esse perder a alma. E ela chega para Jesus e o trabalho do Cristo é de erguer alguém nessa autoestima divina, de reconhecer-se parte da criação e em condições de ser herdeiro do melhor. E durante todo o diálogo, né, que Jesus vai ponderar, né, a situação dela, trazendo esperança ao seu coração, Maria de Magdala vai passar por um processo de renovação psíquico, que é o que eu creio que os espíritos fizeram com a gente quando a gente estava lá em cima. Ao olhar nossa situação espiritual, talvez muitos tiveram dito, nossa, esse aqui está com a vida lascada, né? Se for olhar assim mesmo, meu Deus do céu, vai ter que né, Quincas? A situação, quando foi encarnar, teve que fazer um trabalho de autoestima muito grande. Desce, vai dar tudo certo, pode ficar tranquilo. Vai ter a Santa Lenise. O trabalho contou com um ingrediente a mais, né? Aí precisava. Mas, enfim, todos nós, eu creio que já passamos por esse processo de sermos acolhidos nessas nossas misérias pessoais, onde a gente foi colocado em condições de novo de recomeçar. Porque a força da fé propõe ao espírito o recomeço, a oportunidade de recomeçar. Porque imagina, você desperdiçou um monte de oportunidade, fez um monte de besteira, e vem o Cristo dizendo: olha, confia em Deus primeiro e confia em você depois. Porque é um exercício de colocar a gente de novo em condições de caminhar. Colocar a gente de novo em condições de sonhar, de ter esperança, de nos dedicar ao bem. Porque nesse momento aqui, a gente tem o coração de Maria de Magdala como uma alma em ruínas. Só que Jesus vai olhar para ela e dizer: olha, mesmo das ruínas humanas se ergue as flores da esperança de Deus. E é dessa esperança que Deus tem em nós que se ergue a nossa fé. Porque Deus confia na criatura e de tal maneira convoca ela para se auxiliar.
E a fé, nesse particular, então, no caminho de Magdala, ela vai ser um elemento essencial, porque é como se Jesus estivesse dizendo para ela: nem tudo está perdido, é possível recomeçar, e você tem condições de caminhar na direção do melhor. E é por histórias assim que a gente reconhece que a fé ela não é só no assunto religioso. Quando os espíritos vão falar da fé, aqui, ó. Quando os espíritos vão falar da fé no Evangelho segundo o Espiritismo, eles falam dessa vontade de querer, que é essa força mesmo que nasce na alma para que a gente continue a avançar. E nós dizemos isso e trazer a história de Maria de Magdala é muito oportuno, porque muitas vezes nós vamos ver os espíritos falando da fé em assuntos que, se nós tivermos uma visão tão somente religiosa sobre a fé, a gente vai achar que os espíritos estão delirando, ou que eles estão sendo insensíveis. Por exemplo, quando Kardec pergunta quais as causas dos desgostos da vida, o que levaria uma pessoa a desgostar da vida? E a palavra fé vai aparecer na resposta. Que eles vão apontar a falta de fé como uma das causas do desgosto da vida. Aí, muita gente poderia ler isso e pensar assim: poxa, mas então doenças psíquicas ou um desgosto, um desânimo é falta tão somente de Deus? Fala, nem sempre. Porque às vezes a pessoa tem uma profunda confiança em Deus e ainda assim falta-lhe fé. Não no Criador, mas nela mesma. Nem sempre ela duvida do poder de Deus, mas às vezes ela duvida de si mesma. E aí ela entra que é o caso, né, da Maria de Magdala, ela entra num cárcere que é de se achar incapaz, de se achar inútil, de se achar desvalorosa. Tão somente porque falta nessa pessoa fé, não do ponto de vista religioso. Às vezes ela tem a crença, ela visita os templos religiosos, mas falta fé nela. Ela não acha que ela é capaz, ela não acha que ela consegue fazer, ela não acha que ela vai aprender, ela não acha que vai funcionar, ela não acha que vai ter sucesso. Porque ela compreende que, embora o mundo externo esteja funcionando bem, o mundo interior está destruído. E nesse sentido, é muito curioso a gente perceber que essa falta de fé, ela vem de algumas outras crenças que a gente vai alimentando e que, na verdade, essas outras crenças ou falta de crenças são muito mais o nosso orgulho a dizer do que propriamente a verdade a se revelar. É o meu orgulho que está me dizendo que eu sou incapaz, porque na verdade eu só não sou tão capaz quanto eu gostaria de ser, ou eu não sou o melhor que eu acho que eu deveria ser. É o meu orgulho que está dizendo que eu sou inútil, porque na verdade eu não sou tão bom quanto eu idealizei ser. É o meu orgulho que está me atrapalhando a caminhada, porque é através do orgulho que eu estou percebendo que eu não consigo alcançar as culminâncias que eu acho que eu deveria alcançar. Sendo que Jesus nunca pediu de nós essa perfeição absoluta. Jesus nunca pediu que nós fôssemos os melhores. O que ele incessantemente nos pediu e nos conduziu a refletir é que nós poderíamos entregar o nosso melhor. E isso basta. Emmanuel escreve no livro Fonte Viva uma mensagem muito bonita nesse sentido, chamada Que tendes? E ele vai comentar das migalhas que os discípulos deram para Jesus, e com base nas migalhas que os discípulos deram, Jesus alimentou uma multidão. Com base no pouco,
Jesus pôde fazer muito. E é por isso que há uma mensagem de meio-meio, se der tempo a gente lê ela no final, chamada Confia Sempre. Confia sempre. Nessa mensagem, a Meimei vai escrever uma frase assim: a pior coisa que uma criatura pode sofrer é privação de fé e prosseguir vivendo. Porque a falta de fé é falta de vida. A pessoa morreu e continua existindo. Ela só não desencarnou ainda. Mas ela não tem brilho, ela não tem vontade, que é a vontade de querer. E, portanto, perceber a fé nesse amplo aspecto é relevante, porque a gente começa a se fortalecer interiormente. Não porque a vida vai ficar mais fácil, mas é porque a gente vai ter mais disposição, a gente vai ter mais coragem, a gente vai ter mais alegria em facear os problemas, porque agora a gente fortalece em nós a confiança no Criador e em nós mesmos. Por isso gosto muito de uma mensagem de Emmanuel chamada Nos Dias Difíceis. Está no livro Rumo Certo. Nessa mensagem, Emmanuel vai dizer assim: nos dias difíceis, reflete nos outros dias difíceis que já se foram, sem que soubesses explicar a maneira, superastes todos eles. O que Emmanuel está nos convidando a perceber ali o que Emmanuel está nos convidando a pensar e refletir ali, é um caminho a nos fortalecer a fé. Nos fortalecer a fé no sentido de, puxa, tudo que eu achei que iria ser um ponto final na minha história, na verdade foi uma vírgula. Tudo que eu achei que seria para me destruir, me fortaleceu. Eu consegui avançar, eu consegui superar tudo o que eu achei que iria acabar comigo. Então eu posso confiar. Então eu preciso confiar. Não é o problema de agora, não é a dificuldade de agora que irá aniquilar, que irá me destruir. Algo me chama, algo me guia, algo me fortalece para que eu avance, para que eu continue. Isso entra na compreensão de fé. Isso entra na compreensão de fé. Claro que o assunto ou a fé religiosa pode nos ajudar. Claro que o tema religioso ele pode nos ajudar. Nós fortalecemos a nossa fé em Deus e na espiritualidade pelas coisas que a gente vai vendo e por aquilo que a gente estuda, por aquilo que a gente compreende e por aquilo que a gente foi preparado antes de vir. Mas aquilo há de expandir na nossa vida. Aquilo há de expandir para recuperar em nós essa vontade de querer, essa força e prosseguir na caminhada. Conforme os espíritos também vão conceituar no Evangelho segundo o Espiritismo, a fé, ela é o sentimento inato dos nossos destinos futuros. Sentimento inato. Então, é o sentimento que nos pertence em relação ao nosso destino. Então, fé tem a ver também com destinação, porque a partir do momento que eu nutro uma convicção, eu caminho para um rumo. As minhas convicções, elas direcionam minha vida. Aquilo que, de certa forma, começa a ocupar o espaço do coração, me conduz na minha trajetória, me conduz nas minhas escolhas, nos meus objetivos e tudo mais. E aí, mais embaixo um pouquinho, o mesmo espírito que categoriza a fé assim, ele vai dizer: a fé pode ser humana ou pode ser divina. Pode ser humana se o seu objetivo, aonde quer chegar, ele está circunscrito à Terra. Ou pode ser divina se o objetivo que de tal maneira você se vale, ele tem a ver com algo que é transcendente, com algo que é aquilo que não está circunscrito à Terra. De tal maneira, então, a gente é convidado a pensar naquilo que tem significado esse objetivo. Porque
Vamos pensar, continuar no caso de Maria de Magdala, que é um coração bastante afetivo que gosto muito. Jesus, quase no finalzinho da prosa com ela, no capítulo 20 do Boa Nova, ele vai dizer assim: vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta. Mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Então Jesus está considerando com ela alguns pontos, né? Conforme o irmãozinho estava dizendo. A nossa peleja às vezes é difícil, dentro e fora da gente, né? Tem muitos obstáculos a serem vencidos, obstáculos que às vezes estão no nosso alcance, obstáculos que às vezes estão além do nosso alcance. Existe um espectro muito grande de possibilidades de desafios a serem vividos. Então, quando a gente, sempre que a gente começa a pensar, por exemplo, no quanto nos falta para a gente ser perfeito, para a gente chegar nos mundos celestes, às vezes a gente desanima, às vezes a gente fica, né, um tanto que, assim, é, encabrunhado, porque, nossa, vai demorar muitas vidas, e isso traz, de certa forma, um desânimo. Só que, ao considerar, né, que esse caminho é longo, que é difícil a jornada, que é estreita a porta, ou seja, Jesus considerando tudo isso, ele deixa a indicação ao coração de Magdala. A fé remove os obstáculos. Então, essa força que nos conduz aos nossos objetivos, essa força que nos dá rumo à trajetória, essa mesma força que é o veículo que muitas vezes a vida nos pede em algumas experiências, das mais simples às mais expressivas. Eu, na escola, eu tinha recebido 2 livros didáticos do professor, e aí eu perdi os livros. Aí estava tudo bem, porque ninguém sabia. Aí chegou um momento que me perguntaram: e os livros que você ganhou, onde eles estão? Você precisa devolver eles. Aí eu, é agora que eu vou ter que contar a verdade? Porque, assim, livro didático, né, é R$ 200 mais ou menos cada. Então, é um dinheirinho bom para quem é professor e ganha quase nada. E aí, a professora que tinha me emprestado os livros, ela estava querendo. E aí eu pensei, rapaz do céu, o que que eu vou fazer com esse trem agora? Aí, olha o que que os espíritos vão dizer no Evangelho. Fé, ela confere uma lucidez que permita que se entreveja o caminho pelo qual se é necessário passar. Então, o espírito, quando ele procura na fé o apoio para a trajetória, ele está na posse de uma lucidez. Então, quando a dificuldade chega, normalmente ela cega-nos a possibilidade de ver. A gente perde visão. Emmanuel tem uma mensagem que ele vai considerar que fé é visão, porque a fé abre os nossos olhos e a gente começa a enxergar de novo. Porque a dificuldade até então tinha minado as possibilidades. A fé é esse rasgo que nos permite perceber o futuro no presente. Porque é aquilo que se concretizaria mais tarde, que começa a ser percebido por nós como um caminho a ser construído. Então, aí os anjinhos da guarda começou a cooperar em favor da minha fé, da minha vontade, porque começou a me tirar o sono, assim, ficar perturbado na hora de pensar, nossa, meu Deus. E a professora, assim, amorosamente, ela queria os livros. Então, ela estava muito incisiva de, você tem que arrumar livros para mim. E claro, né, na minha humildade, eu fiquei muito feliz com essa contribuição dela, né, porque eu sabia que eu tinha errado, e aí eu fiquei com raiva, falei, poxa, nossa, que desumilde. Aí o anjo da guarda, você que errou, você está com raiva dela? Né? Calma lá. Mas nesse momento a gente vai entendendo um pouquinho dessa experiência evangélica
quando nós lembramos da passagem daquele paralítico que é levado pelos amigos à presença do Cristo. Então, acabou que a perda dos livros virou um assunto na escola, então todo mundo estava sabendo que eu tinha perdido os livros, e eu não sabia que todo mundo estava sabendo. Mas aí, uma pessoa veio e falou assim, pode ficar tranquilo, nós vamos te ajudar a encontrar esses livros. Foi a bibliotecária. E aí, começamos uma busca, né, nos livros e tudo mais, em busca dessa solução. A gente vai entendendo isso, né, de forma muito simples, mas às vezes nos momentos de dificuldade que a gente tem, que a gente vacila, é muitas vezes a fé de um coração que nos reergue, para que a gente possa caminhar. Então a presença do Cristo na terra, ela reergueu tantas almas, porque Jesus desce com muita fé na gente. Essa vontade transbordante, né? Tem que ter vontade mesmo. Você olha para o Simão Pedro e fala, vem. Você olha para todos aqueles companheiros que não mostravam aptidões nenhuma. É como se você olhasse a semente que caiu no solo e está lá debaixo. E mesmo sem ver ali, perceber os frutos, houvesse um gesto de confiança. Porque a fé dos outros em nós é cultivo das nossas potencialidades. Tem pessoas que têm capacidade de cultivar aquilo que é divino na gente. E com a capacidade que Jesus tinha, imaginemos quantos de nós não tivemos a oportunidade de acessar o melhor na gente. Quantas vezes os anjos da guarda não nos acalmam o coração e nos ajudam a gente a enxergar aquilo que de bom a gente tem e que às vezes a gente não estava percebendo. Então, essa passagem do paralítico, ela remonta a essa percepção, né, que toda virtude, ela não é em si mesma um benefício próprio. Ela é uma força que, quando se manifesta, além de beneficiar quem se movimentou, beneficia também no entorno, porque toda virtude, ela tem esse fim maior. E é por isso que o bem é tão importante, divino, na nossa trajetória, porque é através dele que a gente tem conseguido auxiliar tantos corações, reerguido essas esperanças a fim de que a gente possa mobilizar, porque tem a nossa parte. E graças a Deus, né, vou resumir a história, encontrou-se, não os livros que tinha perdido, mas encontrou-se a solução devida. E é tão curioso porque Paulo vai trabalhar a ideia da fé como algo do desconhecido. Então, Paulo vai dizer assim, a fé é a certeza nas coisas que se não veem, você não viu. Por isso que é fé. Porque o que você viu é ciência. Você sabe, você não tem fé, você tem ciência daquilo. O problema, portanto, não é da falta, você não ver diretamente aquilo. O problema é quando você, porque não vê, não confia. O problema é quando a gente só confia naquilo que vê, naquilo que toca, naquilo que consegue pensar. O problema é quando a gente só confia naquilo que a gente sabe e se desespera perante aquilo que desconhece. Então, quando Paulo vai dizer que a fé é a certeza naquilo que a gente não vê, isso está em Hebreus, a fé é a certeza naquilo que a gente não vê, Paulo está dizendo assim, você vai usar a sua inteligência para sustentar a sua confiança e não para aniquilá-la. Então, o exemplo do irmãozinho, ele não sabia qual que era a solução. Era o desconhecido. A fé é uma força que diz, olha, tem uma solução. E o que é fé raciocinada? Fé raciocinada é quando o meu raciocínio apoia a minha confiança. Ao invés de pensar nas maneiras que tem para que não dê certo,
eu vou pensar em motivos que me permitam confiar que vai dar certo. Ainda que o certo seja desagradável. Ainda que o certo seja aquilo que eu não queria. Mas eu preciso usar o meu raciocínio para apoiar a minha fé. Aí você tem fé raciocinada. Aí você tem a fé raciocinada, que é a fé do centurião. Lá da passagem. Ele fala assim, Senhor, eu sou homem de autoridade, eu digo a um servo ele vai, se eu digo ele vem. O que ele está fazendo? Ele está usando o desconhecido, ele está usando o conhecido, perdão, para deduzir algo sobre o desconhecido. Ele não conhecia o poder de Jesus. Ele não conhecia as capacidades de Jesus. Ele apenas foi no conhecido, Senhor, eu mando um servo ir, ele vai, eu mando ele vir, ele vem. Eu mando ele fazer isso, ele faz. Quanto mais tu. Isso é fé raciocinada. Aí ele deu o salto entre o conhecido para o desconhecido apoiado no raciocínio, isso se chama confiança. Então, quando os Espíritos vão trabalhar a importância da fé em nós, não é a ideia de que a gente vai ver tudo e vai dar tudo certo, mas é para que a gente tenha um outro tipo de visão, que é o que Emmanuel se refere. É um outro tipo de visão, que é uma percepção de dizer assim, eu não sei como que isso vai dar certo, como que isso vai resultar, mas eu tenho certeza que vai da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que isso vai se concluir, vai se findar da melhor maneira possível. E aí a gente fortalece a fé para trabalhar na direção desse melhor, percebendo que há aqui uma partilha, há sempre uma partilha entre nós e o Criador. E aí, encerrando a minha fala para deixar o irmãozinho concluir, Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no Caminho, Verdade e Vida. Eu creio que seja capítulo 173, o pão de cada dia. E aí Emmanuel vai dizer que no ato simples do plantio existe a cooperação de Criador e criatura. O homem lança a semente e Deus lhe abençoa o suor com o crescimento da planta. A gente planta na confiança. A gente planta sem saber se vai colher. Mas Emmanuel dirá, o semeador lança a semente e Deus lhe abençoa o suor. Na figura do pão, portanto, na figura do alimento, há a partilha de criatura e criador, fortalecendo a fé em nós, de que as coisas estão sendo guiadas. Nós podemos escolher, nós podemos dirigir, mas quem guia é o Criador. E, portanto, fortalecer essa certeza em nós é fortalecer a nossa capacidade de continuar na caminhada. Em outras palavras, a nossa fé prepara a vida na beleza da esperança e na grandiosidade da caridade. Maria de Magdala, quando Jesus desencarna, ela vai buscar no coração dos discípulos o apoio para permanecer também na caminhada. Só que ela vai perceber deles a negativa. Eles resolvem não acolhê-la. Então, ela vai ficar um tanto que mais isolada, até que a vida vai colocá-la num posto de trabalho. O cuidado com os irmãos e irmãs leprosas que encontravam-se numa determinada vizinhança. E a partir do cuidado desses corações, ela vai nos traduzir talvez essa lição da fé, da esperança e da caridade. Porque o fato de Jesus ter desencarnado poderia muito bem ter deixado ela desanimada. Mas como mensageira da imortalidade que era, ela trazia consigo a certeza de que o Cristo permanecia no seu caminho. Imaginemos quantas não devem ter sido as vezes que Jesus a visitou, por ter nela o coração que efetivamente se dispôs
a batalhar em favor da própria vida. Então, ela, com os desafios da marcha, ela sustenta a fé dela, a vontade de querer, o que faz ela aproximar-se desse trabalho de cuidado com os leprosos. Só que em meio ao cuidado desses corações, ela adoece. Então surge a necessidade da esperança. Porque imagina, você está no trabalho do bem, e ao invés dos trem melhorar, os trem piora, você pensa assim, de duas uma, né? Tem alguma coisa errada. Então a esperança é o sonho do Espírito que possibilita com que ele atravesse a hora difícil, esse esperar do agir divino. Então ela mantém-se na direção que ela tinha caminhado, mesmo no instante que nada estava colaborando. A esperança sustentou, para que a caridade se mostrasse tão efetiva naquilo que ela estava disposta a fazer, porque ela se fez presente. E a caridade é a presença junto aos companheiros de caminhada, com a nossa capacidade de amar de maneira simples e de forma significativa. Então, Maria de Magdala reúne essas qualidades diante dos instantes mais difíceis, mas com uma capacidade maravilhosa de confiar no poder do Altíssimo. E sempre quando a gente pensa nesses corações queridos, é curioso, porque muita gente acha que é uma busca pelo passado. Nossa, mas isso foi há tanto tempo e está lá atrás. Isso, de certa forma, não faz parte da nossa realidade. Só que a gente precisa convir que aqueles que amam e já conquistaram os patrimônios da alma não estão no passado. São faróis do futuro que nos convocam no nosso presente para a gente seguir em frente. Então, imaginemos, o coração de Maria de Magdala não é história que ficou lá atrás. É um coração que continua caminhando conosco aqui no presente, sinalizando o futuro que de tal maneira a gente é convocado. Porque todos nós, companheiros de jornada, a gente tem a nossa labuta e nem sempre é fácil. E às vezes, né, surgem os motivos para desistir dos propósitos do bem, mas em verdade é justo lembrarmos, né, que se Deus é determinante no universo, o bem não é minoria, é a maioria que nos guia e, portanto, a gente pode confiar e continuar trabalhando. É isso. Obrigado.